separei 11 dicas importantes que a pessoa precisa saber para poder operar na bolsa e fazer as apurações mensais do imposto de renda. Me ajuda aí, Danilo. Primeira dica. Baixar todas as notas de corretagem. Essa é uma dica importante. No dia seguinte da operação, normalmente a corretora manda por e-mail a nota de corretagem daquele dia. Então, se opera, por exemplo, quem fez uma operação ontem, dia 21, hoje pela manhã provavelmente recebeu a nota de corretagem por e-mail. A maioria das corretoras fazem isso hoje em dia. Mas você também tem a opção de fazer o download de um PDF com todas as notas do mês. Então, você pode entrar no site da corretora e fazer o download de todas as notas de junho, de maio, de todos os meses anteriores. Então, é sempre importante você ir fazendo o download e ter uma pasta no computador, ou até no e-mail mesmo, dá para fazer uma pasta no e-mail, salvando todas as notas de corretagem, para quando você precisar e quando você for montar o seu controle, você já vai ter tudo organizado ali. Segunda dica, Danilo. Utilizar uma planilha em Excel. Certo. Então, aí seria para a pessoa fazer o controle dela, né? Ela usa o Excel para montar e ir lançando ali diariamente as operações que ela fez. A gente tem dois modelos de planilha, uma para apuração do imposto de renda com ações e opções. Eu vou colocar aqui na tela cheia, Danilo, para mostrar, porque fica bonito. Ó. Aumentar aqui o tamanho. Então, a gente tem um modelo de planilha que a pessoa coloca, de um lado, as compras realizadas e, do outro lado, ela coloca as vendas. Tá? Então, essa planilha aqui pode ser utilizada para ações, BDR ou fundo de investimento imobiliário. Tem a outra planilha também, Danilo, que eu vou colocar aqui na tela para aumentar aqui um pouquinho. Então, esse é um modelo de planilha para apuração de day trade de índices futuros. Mas essa planilha aqui também pode ser utilizada para apurar swing trade também de índices futuros. A gente só cria mais uma abinha aqui do lado e a gente apura. Só que aí a diferença é que o day trade, tanto faz se é mini índice ou mini dólar, ou outro índice futuro, poderia ser outro índice. O day trade, o resultado é tudo junto. Você apura separado, porque na declaração anual do imposto de renda, você precisa informar isso na declaração. Tá? Então, mas para pagar imposto, o final, se eu colocar qualquer valor aqui, eu tive um ganho aqui de R$50, tive um prejuízo aqui de R$50, tá vendo? Para saber se eu tenho que pagar imposto ou não, ficou 0. Ganhou 50. Perdeu 50, ficou 0. E aí tem um tutorialzinho aqui para você usar quando você tem uma nota de corretagem que tem os dois, mini índice e mini dólar, para você separar o que é mini índice e o que é mini dólar. Então, falamos aqui que precisa baixar a nota de corretagem, falamos aqui que precisa utilizar uma planilha em Excel, né? E qual é a terceira dica, Danilo? Lê para a gente. Calcular os resultados de cada operação separadamente antes de fechar o mês. Que aí é o que vai fazendo por meio da planilha, né? Vai lançando ali diariamente e apurando separadamente. Outra coisa importante também, Danilo, que a pessoa precisa tomar cuidado é com relação ao preço médio quando ela opera swing trade. Porque às vezes ela vai comprando ações, né? Ela vai comprando 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e depois vai passar um tempo, ela vai vender aquelas ações, ou parcial ou total. Então ela precisa, a cada nova compra de ações, ela precisa calcular o preço médio, né? Sim. Conforme vai lançando na planilha, vai fazendo as compras, vai atualizando o preço médio para poder apurar o resultado depois quando realizar uma venda. E também para declarar imposto de renda, né? Que aí você vai lançar o custo total e vai informar lá o preço médio das ações também. Isso. E a quinta dica, Danilo, vamos lá. Fala aí, Danilo. Observar os 20 mil de vendas nas operações swing trade de ações. As ações somente que tem essa
opção de você vender até 20 mil durante o mês, você pode controlar o total de vendas no mês, e aí se vender menos de 20 mil, esse lucro é isento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, hipoteticamente, que você vendeu ações, menos de 20 mil, e você fez outras operações com outros ativos. Então, você tem um ganho isento das ações, menos de 20 mil, e se tiver ganho com as outras operações, sobre essas operações, só que você vai calcular e pagar imposto. Porque, assim, somente com ações. Então, se você opera só com ações e vende menos de 20 mil todo mês, você nunca vai pagar imposto de renda. Você sempre vai ter ganho isento. Fala, Danilo, isso aí. Não misturar resultados de day trade com swing trade e operações com fundos de investimento imobiliário. Isso é deixar cada um numa aba, cada um separadinho, para você não considerar o resultado de um no outro e pagar imposto errado. Então é muito importante isso. Tinha uma regra, deixa eu aproveitar e falar aqui também, tinha uma regra que estava no projeto que ia mudar o imposto de renda e tal, que falava que ia poder abater lucro de prejuízo de day trade do ganho de swing trade e vice-versa. Só que isso não foi aprovado, então permanece a regra antiga. Tá? Day trade apura resultado day trade e swing trade apura separado. Não pode misturar os dois. E fundo de investimento imobiliário também não pode misturar, porque para declarar no imposto de renda também, declaração anual, é um outro local que você vai informar o resultado do fundo de investimento imobiliário. Isso aí complementa a dica anterior, né? Compensar prejuízos acumulados da mesma modalidade. Então, só pode compensar prejuízo acumulado de day trade com day trade, swing trade com swing trade e fundos com fundos. E você tem que compensar no mês que você tem ganho, né? É importante falar isso também, porque se você tiver um prejuízo, tive um ganho, mas não quero pagar DARF, não quero compensar. Não dá, você tem que compensar primeiro para depois você verificar se você vai pagar DARF ou não. Porque no programa da declaração, ele já vai puxando automaticamente ao longo do mês. Então, às vezes, esqueci, vou compensar esse aqui no mês seguinte, esse aqui eu vou deixar e tal. Então, é complicado, porque, por exemplo, você tem um prejuízo em maio, aí junho você vai e paga uma DARF. Aí julho você tem ganho de novo e lembra, nossa, eu não compensei aquele prejuízo que eu tinha lá de maio, vou compensar agora. Não pode? Então, quando você gera um DARF para pagar imposto, quando você gera o DARF, a Receita considera que você zerou todo o prejuízo que você tinha anterior. Vai começar do zero no mês seguinte. Então, é muito cuidado para não pagar DARF indevido, porque tem que observar o prejuízo. Você é obrigado a compensar prejuízo anterior. Vamos para a 8ª dica, Danilo. Aplicar a alíquota correta do imposto para cada tipo de operação. Isso. Esse é aquele quadro anterior que a gente mostrou, né? Swing trade 15%, day trade 20% e fundo de investimento imobiliário 20% a alíquota. Isso. Então, eu não posso ter um ganho com day trade e querer pagar 15% de imposto. Eu tenho que pagar 20%. Então, se pagar 15% e declarar que pagou 15%, né? Declarar o valor que foi pago, vai gerar pendência da diferença desse valor. Aí vai ter que recolher com juros e multa. Então, recolher o valor não adianta. Em atraso, né, daquele mês, porque quando você pagou DARF com valor menor e tem uma diferença a pagar, você precisa calcular e lançar daquele mês que você pagou a menos. O período lá de apuração, a data de vencimento, tem que ser daquele mês lá. Aí gera no Sicalc Web um DARF complementar para pagar aquele valor. Ou no ECAC, depois de declarar, dá para gerar também, mas aí está em atraso já. E uma coisa importante também que você tem que lembrar de descontar o imposto de renda retido na fonte antes de emitir DARF. Então, se você também não descontar o imposto retido na fonte e pagar um DARF, aquele imposto retido na fonte acumulado até aquele mês ali também você perde. É a mesma coisa do prejuízo. Você não consegue escolher qual mês você vai abater. É ordem cronológica. Vai acumulando e quando finalmente tem que pagar, zera tudo. Depois volta de novo, acumulando se tiver prejuízo.
mas se esqueceu, pagou um mês, depois esqueceu, e no mês seguinte tinha imposto também, não dá para pular um mês. Então, conforme o tempo vai passando ali. Por isso tem que olhar bem, antes de gerar a DARF, tem que conferir bem se tinha prejuízo ou não, e o saldo de imposto retido na fonte, que dá para bater também. Isso, e também tem um detalhe importante, porque o imposto retido na fonte, tanto faz ser de swing trade ou day trade, você pode abater os dois. Porque na hora de gerar o DARF, você vai gerar um DARF só para pagar, porque o código da Receita é o 6015. Então, do mês inteiro, você teve ganho com day trade, ganho com swing trade, teve ganho com fundos, na hora de gerar o DARF, você não precisa fazer um DARF para cada um. Você pode fazer um DARF só. E pode descontar todo o imposto retido na fonte que tem acumulado naquele ano de todas as operações. Então, falta mais 2 dicas, né? Foi 9, né? Então, agora vamos para a 10ª dica importante, Danilo. Gerar e pagar DARF mensalmente, quando tiver imposto apurado. O vencimento do DARF é sempre no último dia útil do mês seguinte ao fato gerador, que no caso seria o ganho na renda variável. Então, aproveitando esse momento, Danilo, dessa dica, eu queria falar o seguinte. Uma coisa importante que a pessoa tem que ter em mente. Só gera DARF se tiver imposto a pagar. Se não tem imposto a pagar, não tem que gerar DARF, não tem que informar nada para a Receita. Não tem que declarar nada para a Receita. Então, se você fechou o mês, fechou maio com prejuízo, o que você faz? Só anota esse prejuízo. Só anota na sua planilha, ou no seu controle, lá no seu caderno, e fala, eu tive prejuízo. E não gera DARF e não faz nada. Não informa nada para a Receita. Só deixa anotado para, no ano seguinte, informar na declaração. Então, gerar DARF e pagar DARF é somente quando você teve ganho, descontou os prejuízos anteriores, e aí sim, sobre o ganho líquido que sobrou, aí você calculou o imposto para pagar DARF. Sempre que a gente fala assim, teve prejuízo, não informa nada. A gente está falando no mês, porque isso. No ano seguinte você tem que fazer a declaração do imposto de renda, referente ao ano anterior, e informar que você teve prejuízo no mês de maio. Mas a gente fala, quando a gente fala não informa nada, é porque muita gente acredita que precisa fazer declaração mensal. É isso que é a 11ª dica, Danilo. Tá vendo como encaixou direitinho? Ter anotado. É isso aí. Quando você vai fazendo esse trabalho diariamente, com as suas operações, ou mensalmente, dependendo do tempo que você for dedicar para fazer esse controle, quando você vai fazendo isso durante o ano, quando chega a época da declaração, já está tudo pronto. Você já tem ali todos os totais mensais para você declarar, você já sabe com quantas ações você terminou o ano, o que você recebeu de dividendo. Então, para você declarar imposto de renda, fica bem mais tranquilo, porque você já está com tudo aquilo ali pronto e já está ciente do que você tem que fazer. Agora, é muito complicado quando acaba chegando, a pessoa vê que vai abrir o prazo do imposto de renda, beleza. Aí, de repente, no final do período ali, que está saindo mais na TV, no rádio, estão avisando que está acabando o prazo, que a pessoa lembra e aí ela vai atrás de procurar as informações das operações para declarar. Aí já fica muito complicado de fazer e entregar no prazo.